Olá, retornando aqui a gravação do canal Minha Biblioteca de Cabeceira e hoje atendendo alegremente a um pedido. Finalmente alguém pediu escolher um título, né, um assunto para que eu pudesse desenvolver a apresentação para vocês dos meus livros. Então, eu tenho o prazer, o privilégio de falar a respeito do livro O Tratado da Reintegração de todos os seres. Tratado da reintegração dos seres, em sua primeira propriedade, virtude e potência espiritual divina. Um livro de Martinez de Pasquali, primeira edição. Aqui eu tenho em mãos a primeira edição autêntica, segundo manuscrito de Louis-Claude Saint-Martin. A organização e apresentação dessa edição foi feita por Robert Amadou. Depois eu vou compartilhar também na descrição do vídeo alguns conteúdos do Robert Amadou e outros autores, historiadores da obra de Martinez de Pasquali e da maçonaria em geral. Tá? Vou compartilhar com vocês. Então, o desafio é como apresentar uma obra desse monte, né? Desse gigantismo em minutos aqui no vídeo. E quem sou eu, né, para querer abarcar uma explicação em 15 minutos? Mas eu vou tentar apaziguar os corações de quem acha complexo. Mas eu fiz parte, não é, dessa turma que acha inicialmente complexo. Não tem problema, porque estamos em uma sociedade que já não desenvolve tanta afinidade com esses assuntos. E aí se torna cada vez mais distante da fonte, né? E aí nós estamos falando de tradição primordial, cada vez mais distante da tradição primordial. E cada vez mais tornando a coisa mítica, né? Para não dizer tornando a coisa maldita, amaldiçoada, a coisa do diabo. Quem já não ouviu isso, né? Então, nós vamos desmistificar Martinez de Pasquali. Fica comigo. Eu vou compartilhar também, tá? O que me ajudou bastante na compreensão da obra. Não vou dizer que compreendi por completo, mas eu busco apoios, né? Então, além da obra, dessa obra aqui do Martinez de Pasquali, essa é da editora da Ordem Rosa Cruz, da Grande Loja da Jurisdição de Língua Portuguesa. Tá? Essa é a edição que eu tenho. E tive a felicidade de encontrar um contemporâneo nosso, né, que escreveu também, utilizou-se da oportunidade, né, de apresentar um trabalho acadêmico, incluindo o tema, né? Então, vou apresentar para vocês também a obra Teodiceia Psíquica. Mas eu fiquei tão encantada com essa obra. Eu li, assim, de uma vez, né? Tive a felicidade de encontrar com o autor, né? O irmão Ivan Correia, e pude pegar um autógrafo dele, né? Isso para quem gosta para quem é bibliófilo, para quem gosta de livros, uau, não tem preço, tá? Então, vou apresentar um pouco das anotações que eu fiz nessa obra. Fica mais pertinho aqui, né? E deixa eu começar aqui com essa partezinha aqui de apresentação. Ivan, falando do autor, né? Empreendeu uma aventura heróica em sua pesquisa sobre os princípios do bem e do mal no paradigma junguiano e no Midrash judaico-cristão de Martinez de Pasquali. Seu mérito maior reside na tentativa de articular duas vertentes do conhecimento e, com isso, nos oferecer uma reflexão para esse tema eterno e sempre atual, que se mostra extremamente importante em nossa cultura pós-patriarcal, onde os opostos
antes claramente demarcados e avaliados, agora se mesclam e se confundem. A leitura e a reflexão que o texto de Ivan proporciona podem ser uma oportunidade para a reconciliação interna de polaridades anteriormente dissociadas. Palavras da professora doutora Heloísa Pena, professora de Psicologia Analítica da PUC São Paulo. Então, esse conteúdo, o que me deixou assim, dando pulinhos, porque é o trabalho de conclusão de curso da graduação dele na PUC, né, em Psicologia na PUC. Que privilégio, que privilégio. E que feliz que ele foi na publicação da sua monografia na forma de livro. Né? Que feliz. Eu realmente sou muito grata pelo resultado dessa obra. Então, aqui está uma aproximação contemporânea, né, da obra de Martinez de Pasqualini. Super indico, super recomendo, tá? Então, vamos ver o que eu vou ler aqui curtinho para vocês, para não ficar muito longo. Olha o tamanho do desafio, né? Deixa eu ver aqui. O que eu marquei? Eu vou ter que editar o vídeo, mas tudo bem. Vou ler aqui um trecho desse Um Mistério chamado Dom Martinez de Pasqualini. É bastante curiosa a percepção da maneira como costumamos tratar de alguns temas partindo sempre de um mesmo início. Tradicionalmente, toda narrativa acerca da vida e obra de Martinez de Pasqualini é iniciada com a afirmação de que sua história é cercada de mistérios, lacunas e paradoxos. Ele sempre tem sido apresentado como um enigma vivo e não pretendemos aqui romper essa tradição. Não temos certeza de seu nome, não temos certeza de sua nacionalidade, da origem de sua família, de onde passou a infância. No entanto, há certeza que não temos e que mais nos intriga é a respeito da fonte da tradição que encontrou nele um canal de expressão. Existem diferentes maneiras pelas quais sua vida foi contada, diferentes opiniões acerca de suas influências e de quem foram seus instrutores. Alguns apontam para Swedenborg como sua maior inspiração, outros para uma cultura judaico-cristã desaparecida, para extratos de pilhagens inquisitivas herdados de um ente de sua família, para Noé, ou até mesmo para a China. Curiosamente, Louis-Claude Saint-Martin, um de seus discípulos mais dedicados, em uma novela iniciática denominada Crocodile, colocou em cena um judeu espanhol, entre aspas, de nome Eleazar, ao qual atribuiu visivelmente muitas das características de seu mestre. Enfim, sendo essas histórias tão diversas quanto fantásticas, muitos simplesmente atribuíram a ele um surpreendente poder criativo. Sabe-se que, no século XVIII, era costume não respeitar a ortografia dos nomes próprios. E, dessa forma, seu nome foi escrito de tantas maneiras quanto foi possível variar os autores que o citaram. Dom Martinez de Pasqualini, Pasquali de Latour, de Pasquali de Latour, Jacques de Luron, Joaquim Latour de la Pasquali,
Talvez o nome mais correto seja o presente na certidão de batismo de seu filho, único documento reconhecidamente dito autêntico. Jacques de Livon, Joacim Latour de Lacaze, Dom Martinez de Pasquali. Mas também houve outros documentos, tais como sua certidão de nascimento e seu certificado de catolicidade, entre parênteses. No primeiro, reza Jacques de Livon Joaquim Latour de Lacaze, Martinez de Pasquali, filho legítimo do finado de Latour de Lacaze e da senhora Suzanne Dumas de Rainel. No segundo, simplesmente Jacques Pasquali de Latour. O título nobiliário ibérico, Dom, procede, na maioria dos registros, a segunda parte de seu nome, Martinez de Pasquali. A condição nobre de Martinez, atestada em várias atas oficiais, bem como seu título de escudeiro, estão hoje além de qualquer tipo de de contestação. Não temos a exatidão de um nome e também não temos, como dissemos, a exatidão do ano e o local de seu nascimento. Comenta-se que quando morreu, em 1774, Pasquali possuía uma idade avançada, mas também esse dado é pouco confiável, tendo em vista a imprecisão da data de seu nascimento atribuída, ora no ano de 1719, ora no ano de 1715, por aqueles que arriscaram a opinar. É certo, entretanto, que seu pai nascera em Alicante, no ano de 1671. A infância de Pasquali é mais nebulosa do que todo o resto de sua vida. A respeito de sua juventude, sabe-se, contudo, que entre os anos de 1737 e 1747, manteve-se ocupado a serviço do rei da Espanha, fazendo carreira em meio ao exército. Certificados militares indicam que oficiara como tenente no ano de 1737. Sua família é possivelmente de origem espanhola. E, embora se conheça a documentação que certifica sua catolicidade, entre aspas, Pasquali foi dito judeu muitas vezes. Foi Amadou que, em tempos mais recentes, mais difundiu essa ideia. De acordo com o autor, a família paterna de Pasquali é de origem judia espanhola marrana, ou, mais precisamente, semi-marrana. Aqui eu vou fazer um parênteses. Eu faço essa aposta também. Eu aposto nessa linha. Porque justamente naquele período houve aquela perseguição aos judeus, os judeus todo momento tendo que mudar de lugar, né, principalmente na Espanha, na Península Ibérica, e a perseguição era extrema. Eu imagino que, eu me colocando no lugar de quem estava sendo perseguido naquela época, e às vezes continua sendo perseguido até hoje, é necessário ser discreto, participar das atividades, não se identificar, né, como judeu, era questão de vida ou morte. Então, é bem possível, sim. E vejam, eu não vou entrar nessa questão de Jerusalém ainda, tá? Da questão dos espanhóis e da ida dos judeus dali, da Espanha ou da Europa para Jerusalém. Não vou entrar nessa questão agora, mas é um tópico a ser pensado, a ser discutido posteriormente, tá? Então, vou terminar só o parágrafo aqui desse trecho. Pesquisadores como René Le Forestier, Gervais Hirschberg, Roberto Belen, ó, muito importante, Roberto Belen também, tá?
historiador da maçonaria. Robert Amadou e Serge Kailet forneceram a base sobre a qual seguem todos os que atualmente se aventuram em escrever sobre sua vida. O que se sabe, então, para além das incoerências e das contradições a respeito perdão. O que se sabe, então, para além das incoerências e das contradições a respeito dessa personagem? Em primeiro lugar, seria possível nos arriscarmos em opinar acerca de sua relevância no cenário do esoterismo e da mística ocidentais. Bem, então, eu quis ler esse trecho, mas que é para ambientar-se com a sequência, né, que o Ivan utiliza nesse trabalho dele. Depois ele faz, então, uma amarração muito interessante com o paradigma junguiano, muito interessante mesmo, faz bastante sentido, tá? E como é que eu vou explicar o que eu entendo do tratado? O grande desafio do tratado é entender a coisa, que ele denomina aqui de a coisa, tá? E aí eu vou ler aqui para vocês só um trechinho também. Achei que eu queria falar. Aqui, ó. Então, nós temos aqui na introdução dessa obra aqui, nós temos uma palavrinha sobre a coisa, a história e a urgência, tá? Assim, é muito interessante porque nós temos dificuldade em abstração, em pensamento abstrato. Quando você fala de a coisa, eu quero citar aqui, né, que quero aproveitar para comentar sobre a passagem da Glória Maria. Eu vou colocar aqui nos comentários também uma entrevista que a Glória Maria fala a respeito da sua espiritualidade, que ela entende sobre religião e espiritualidade. E ela apresenta essa questão da coisa. Ela não fala coisa, tá? Mas o que ela quis dizer é um algo tão maior do que pode caber nas nossas palavras, tão maior do que pode caber na nossa concepção. E aí eu me lembrando do Pasquali e a coisa, tá? Então, quando está escrito aqui no Tratado da Reintegração sobre a coisa, não é pejorativo, não é diminuindo, tá? Mas é porque não há palavra que abarque, tá? A definição, não há definição. Por isso, a coisa, tá? Então, não se assustem quando da leitura encontrarem esse termo, a utilização desse termo. Então, eu vou ler alguns trechos para vocês entenderem e atrelando essa experiência da Glória Maria, e também recomendo que vocês assistam essa entrevista. Então, na introdução diz assim: tudo advém da coisa, com minúscula mesmo, tá? Letra minúscula. Pela história e na urgência. Tal é a fórmula da reintegração em curso. Uma ciência a desenvolve e aplica em torno dessa palavra-chave. Ciência do homem, certamente, e é a única que satisfaz nosso mais alto desejo. Na verdade, ela é a ciência divina, e o homem é homem-deus. Onde estudar essa ciência de técnicas eficazes antes de dominar seu objeto, se não no Tratado da Reintegração, assim denominado por Martinez de Pasquali? Eis, portanto, esse tratado, em sua primeira edição, autêntica e completa, lançando-se a ele de mente e coração, o leitor acabará compreendendo seus desejos e vivendo seu desejo até usufruí-lo perenemente. É lindo isso. É lindo. Usufruí-lo perenemente. Então, a compreensão dessa obra não deve ser uma compreensão ociosa, tipo, eu vou ler de uma vez só para ver se eu entendo. Não recomendo que seja dessa forma. Adquira a obra,
acompanhe os comentários, veja outras obras a respeito e vá alimentando a compreensão. Não tenha pressa de compreender de uma vez só, porque se um dia você pudesse, por exemplo, ter acesso ao arquivo acássico, quem já não ouviu falar do arquivo acássico? Se você tivesse a oportunidade, alguém chegasse para você em sonho e falasse assim, é, pega minha mão e vamos até o arquivo acássico, você vai poder ver o que você quiser, mas você tem apenas o período do seu sonho. Você saberia onde, que gaveta você queria saber, que livro, que assunto, que tema? E se você encontrasse o livro do tema que você queria, quanto tempo você precisaria para ler e compreender? Esse é só um exercício de abstração, tá? Que eu estou propondo aqui para vocês, nesse momento. Vou continuar aqui a pensar aqui os trechos que falam sobre a coisa, tá? Vou ler aqui, ó. Pressagiando uma teologia. Ah, não, perdão. Restabelecer a ordem prescrita para a reintegração universal. Olha que lindo, estamos falando de universo, não é apenas o planeta Terra. Pensa. Tal é a grande questão do homem de desejo. A coisa é o seu meio e o seu fim. Esse estranho termo, a coisa, Martinez o utiliza frequentemente, ainda que ele não figure no tratado, é importante delinear seu significado. Para Martinez, a coisa é a ordem iniciática que ele fundou e os Ilucuã são os eleitos da coisa. Essa ordem não tem outro sentido senão o de servir a coisa. Isto é, levar os seus membros à meta, que é o motivo mesmo de sua existência. Assim, a coisa designa a ligação com a ordem e o desejo que seus membros devem cultivar para progredir na coisa. A coisa é também o troféu da ordem. É a grande questão, a reintegração, o retorno de todos os seres ao princípio. Eu poderia ler muito mais, mas ficaria muito longo. Eu vou voltar aqui aos paralelos, né, que vou tecer nesse vídeo rapidamente. Vou abandonar um pouco esse livro aqui. Esse da Teodiceia também. Eu vou abandonar um pouco, mas já avisando que o Ivan Correia, o irmão Ivan Correia, após a graduação em psicologia, ele continuou seus estudos e depois tem um outro trabalho. Não virou livro, mas está disponível. Também vou colocar aqui nos comentários o link para quem quiser conhecer. Tá? Não, é meio que uma sequência, mas me satisfez uma dúvida que eu levantei para ele, né? Em questão, alguns podem chamar de sagrado feminino, é meio isso, era essa vertente que me surgiu uma dúvida, né? E ele vai falar sobre isso em entrevistas e também nesse segundo trabalho que ele concluiu. Tá? Agora, também recomendo a quem me solicitou, né, falar sobre o tratado, eu fiz esse vídeo curto só para burilar um pouco suas ideias, né, a respeito. Mas eu também quero apresentar um outro autor. Então, vou mostrar aqui os trabalhos do Antônio Carlos Jorge, tanto em livro, tá? Eu tenho aqui o livro físico, vou mostrar para vocês. Esse livro dele chama Um Peregrino do Tempo, Memórias e Reflexões da Viagem de uma Alma. Eu também vou colocar aqui o link para vocês observarem o prefácio do livro, né? E vou apresentar agora o canal dele, mas eu já vou voltar para o tratado. Peraí, tem tudo a ver. Peraí, tudo a ver. No canal
do Antônio C. Jorge, tem aqui uma aula que ele fala sobre os lemurianos. Assim, para entender o Tratado da Reintegração, é preciso afastar um pouco mais, vai, dos nossos 6.000 anos, né? Que é o período judaico-cristão, em média, 6.000 anos. Vamos retroagir um tanto mais, tá? Então, para que você faça esse exercício de retroagir num tempo tão longínquo, esses materiais vão te ajudar bastante. Então, tem aqui o vídeo. Os lemurianos, o início da saga humana. Deixa eu ver como aparece. A nossa própria individualidade, né? Egóica, né? O que seria, né? O vídeo tem 1 hora e 14 minutos e eu estou indicando aqui no link nos comentários. Outro vídeo que é interessante dele, que pode ajudar na compreensão da obra de Pasqualini, porque precisa fazer esse afastamento, senão você não vai entender. Tem esse aqui, ó. Os arianos, hindus, a propaganda. Só um minutinho. Arianos, hindus, árabes, irânios, celtas e teutônicos. Aí, convido, viajem comigo agora nessa ideia. Esse título desse vídeo, tá? Essa palestra do AC Jorge, e o link que eu proponho é o seguinte. O Martinez de Pasqualini tem um palpite que ele, já ali naquele período, já tinha conhecimento das obras de Jacob Boehme. Jacob Boehme. Tenho para mim que sim, tá? É um palpite. E esse link, vejam, Jacob Boehme, ele é chamado de filósofo teutônico também. E aí fui estudando, mas por que teutônico? Mas ele não nasceu ali, não. Dizem na Alemanha, né? Mas assim, hoje é Polônia, tá? A Polônia tem faz uma ginástica geográfica incrível. Teve um período que a Polônia desapareceu. Mas quando Jacob Boehme nasce, encarna, né? Ele está em uma região, a Alsácia, né? Salésia, e pertencia, na verdade, à Alemanha. Tudo bem. Hoje é uma região identificada ali como Polônia, tá? Atualmente é Polônia. Então, a geopolítica da época era bem elástica, né? Assim, invade aqui, invade ali, conquista aqui, expande para lá, né? E aí eu fiquei sem saber por que se chamava o Jacobam de teutônico, né? Mas aqui tem pistas muito interessantes. Tudo isso vai voltando ali para Pasqualini. Vamos imaginando o que Pasqualini estudava, o que ele lia, né? O conteúdo que chegava às mãos dele, os manuscritos, não tinha internet, não tinha ainda a, a, é, a prensa, né, do Gutenberg, não tinha os livros da forma como conhecemos. Era muito mais de encontros, né? Tinha viagens, tinha o exército, com o exército eles iam até regiões distantes. E é muito interessante, porque eram idiomas diferentes. Geralmente, um europeu, ele fala mais que 2 idiomas, mais, tá? É para compreender assim mesmo, fazer os intercâmbios, conversar com os vizinhos, fazer o comércio. Então, pelo menos 3, 4 idiomas. Era preciso saber. Então, Pasquale tem uma história muito interessante quanto a isso, tá? Não vou falar nesse vídeo, senão vai ficar longo também. Mas ele tinha todo esse trânsito, esse conhecimento, esse diálogo de
de conhecimento mais próximo, eu acho que do primitivo, sabe? E acho sim que ele era judeu, acho, mas não. Então, aqui é uma dica também, esse vídeo aqui do Seu Jorge. Tem 1 hora e 7 minutos, compensa muito pegar o caderninho, fazer as anotações, tá? E sem ansiedade, se propor a, né, ler, entendendo o que Pasquale tinha de cabedal de conhecimento, não é? O que é que ele lia, o que ele ouvia, o que é que por que ele instituiu o Zelo Koan. Ele já tinha a carta maçônica do pai dele. Vou fazer uma pausa aqui que está fazendo um barulho aqui na rua. Só um minuto. Então, eu acho que eu vou concluindo aqui, porque senão vai ficar muito longo, tá? E eu não quero criar muita expectativa naqueles que ainda não têm as obras em mãos, né? Eu insisto ali nas obras do Antônio Carlos Jorge, né? Antônio C. Jorge. Ele tem uma outra obra também, disponível para download gratuitamente, tá? E faz todo esse apanhado assim da humanidade, atravessa toda a história da humanidade e converge no Brasil, né? Muito interessante. É um livro também pequeno, e por ele fazer esse compilado todo, né? Eu acho que é interessante para começar uma incursão, né? Preparatória antes do tratado, ou antes de obras mais profundas a respeito do Martinez de Pasquali. Mas fica aqui a dica de que imagino que o Pasquali tenha lido as obras de Jacob Boehme, eu percebo assim nuances da obra no tratado que tem a ver com que foi revelado a Jacob Boehme, né? E explica a conclusão do Le Clos de Saint-Martin, né? Que no final ele fala, olha, meu mestre estava certo e no final das contas e ele fez assim esse laço com o Pasquali, com o Jacob Boehme. Para mim, tá? A minha impressão. Fez esse laço. É muito interessante essa compreensão. Então, para você que vai iniciar uma leitura, tenha calma, paciência. É só você ter em mãos as ferramentas, né? Respirar fundo, mergulhar na leitura, quando você se propuser, estiver inspirado e tal. Fazer suas anotações e contar com a inspiração do seu anjo guardião, tá? Nós temos nesses autores dicas de oração, inclusive, tá? Para esses momentos do sono, né? Para nossa atividade onírica. Importante você ter cadernos para registrar todos esses eventos, essas ocorrências, tá? Vai ser uma jornada, com certeza vai satisfazer a sua alma. Muito obrigada pela dica de vídeo. Obrigada a quem assistiu até aqui. Peço que se inscreva no canal, curta, compartilhe o vídeo, tá? E eu vou ficar muito contente com os comentários, tá bem? Fiquem todos na paz de Cristo.